Vereador Murilo Jacó, um dos 4 reeleitos, né, do mandato passado para o atual mandato. Ele está aqui com a gente, é mais um que está aqui nos visitando nos novos estúdios da Rádio Difusora, né? Já colocamos aqui que na inauguração, dado o espaço, não havia possibilidade de acomodar todos os convidados e agora nós estamos trazendo os vereadores para que eles possam conhecer os novos estúdios da Rádio Difusora. Seja bem-vindo, vereador Murilo Jacó. Obrigado, Cabreira, amigos da rádio. É um prazer sempre estar aqui, agora ainda mais assim, né? Você vê que a cidade está evoluindo e todo mundo que está junto com a cidade está evoluindo também, né? Vereador, conta pra gente aí, o senhor que vem do segundo mandato para esse novo mandato, primeiro ano já superado, qual a avaliação que o senhor tem aí a respeito? A gente tem uma análise assim, eu vejo mais as questões que a população no momento mais questiona, né? Muito a questão do asfalto, né? Eu até queria aproveitar o espaço para explicar algumas coisas, porque eu estou junto com o André, na verdade, é prefeito do outro mandato, nós estivemos junto com o trabalho, né? E as pessoas muitas vezes acham que não foi feito a questão do asfalto, né? Então eu queria aproveitar e passar uns dados, né? Para a gente ter uma noção do que pode ficar à vontade. Foi feito, né, de asfalto na cidade, e você vê que ainda tem muito a fazer, né? Foram feitos mais de 800 quarteirões. O bairro Universitário e ali onde que é a estação, aquele bairro, né, ligado, foi praticamente todo asfaltado, né, na recapeamento. A gente teve no mandato passado o Irapuru, o Ipanema, isso foi feito com emenda, né? E a gente fez bastante coisa de asfalto para a cidade. Só que, como não fazia a manutenção antes dos outros governos, a gente está hoje com a malha totalmente danificada. Acho que gastou mais de 20 milhões de reais em asfalto e está faltando muito ainda, né? E aí a gente está com um problema sério. Não questão do dinheiro para fazer asfalto novo. A prefeitura está com um problema sério por 2 motivos. Primeiro, que falta matéria-prima pela questão. E as usinas, quando chove, elas param de funcionar e só voltam depois de 2 dias. Então nós estamos num período sem produção. E para piorar, ainda está tendo as chuvas que estão piorando mais ainda a situação. Então, a prefeitura pelo menos vai tentar fazer paliativamente, que tampar esses buracos com asfalto frio é uma coisa paliativa, não vai resolver. Mas provavelmente quando parar a chuva e começar logo em março, deve vir com mais força o recap nas ruas, né? Então a gente vê, por exemplo, o Ipanema fez 20 ruas quase lá, e lá estava com um problema sério da questão de tirar água do esgoto, que ia afundar o bairro numa parte. Teve que fazer toda a troca de tubulação do bairro. Então, assim, quando falam da questão do asfalto, a gente tem muito a ser feito. Hoje precisaria de 60 milhões para fazer a cidade inteira. E geralmente, né, vereador, é aquele detalhe. A pessoa, ela julga a rua dela, onde está o buraco, que ela convive com o buraco 24 horas, ela julga a rua dela como prioridade. Né? Então, por isso que há sempre essa reclamação. É interminável essa reclamação, né? E assim, eles estão certos, porque é o direito deles, eles pagam os impostos, né, da cidade, e é um direito deles, por isso que eu falo, tem que cobrar sim, mas a gente tem que mostrar, vai fazer, mas a partir de tal data, tem todo um planejamento da prefeitura. E essa questão de imposto, né, a gente vale lembrar, no começo do mandato nosso passado, a gente passou por diversas matérias impopulares, né? É verdade. E na época todo mundo criticou e estava, né, uma discussão muito fervorente, mas vamos ver o resultado disso agora. Nós estamos passando, desde o Vilar e Anabim, foram 8 contas rejeitadas do Tribunal de Contas. O André, depois que chegou, pegou a prefeitura com a dívida de 70 milhões do PREM, 7 milhões de dívida no caixa de déficit, cheio de problema, e ele teve as 4 contas dele aprovadas pelo tribunal. Para vocês terem uma ideia, o ano de 2021 foi recorde de arrecadação da prefeitura. Num momento de crise. Então, acontece, a prefeitura, o grande mérito, na minha opinião, da administração do André, que é uma coisa que, independente de quem for ser o próximo ou não, tem que ser mantida, é essa política dentro da fazenda dele, da parte de fiscalização ou do tributo. Porque hoje a prefeitura, ela é uma prefeitura saudável. Se não fosse a pandemia, a gente ia ter mais condições de estar fazendo mais obras, fazendo algumas coisas. Por exemplo, a gente tem uma previsão de arrecadação maior esse ano, ainda maior. A faculdade, vocês estão sabendo, a Universidade Brasil vai trazer a sede para cá. A gente até fez uma lei que alterou, porque Descalvado também tinha falado de ir para lá, 2% de ICMS.
Quer dizer, é mais ISS para a cidade. Né? O que vai chegar daqui, para você ter uma noção, além de gerar emprego, estão calculando de dar 200 mil por mês de ISS a mais. Né? Com um negócio desse, a gente consegue compensar sem cobrar do povo, por exemplo, a taxa de expediente, que todo mundo critica que está certo, que é ilegal. Que vai ser a questão ser resolvida esse ano, vereador? Vai, vocês ainda vão surpreender com o tempo que for. A gente, na verdade, essa questão, eu queria deixar aqui bem claro. Porque foi a polêmica do final do ano, né? E eu vou explicar, na minha opinião, a questão. Todos foram favoráveis ao projeto enquanto tinha uma emenda, que o João Pedro fez daquela emenda. Porque quando a gente começou a discutir esse negócio da taxa de expediente ser ilegal, a gente tinha passado a LDO. Não tinha como fazer uma alteração se não fosse através de compensação, aumento de imposto, para fazer isso em 2022. Então foi colocada uma emenda para a lei valer a partir de 2023, para a gente poder fazer tudo certo a questão fiscal. E nós estamos até aí. Chegou no dia da votação, o próprio autor da lei acho que não leu a emenda, ou não sabia nem que tinha emenda, o Cabo Santos. E ele, na hora que foram falar de votar a emenda, ele falou que era para votar contra, que aquilo era uma ajuda que o prefeito estava mandando fazer, não se atentou em nenhum momento da questão técnica. E aí ele tiraram aquela emenda, a partir do momento que tirou a emenda, os pareceres da Procuradoria do município e todos foram de ilegalidade. Então, aí criou um problema maior, porque se a gente aprova a lei do jeito que estava, a Procuradoria, que é autônoma, ela ia entrar com uma ação de constitucionalidade. Aí, eles podiam pedir um liminar, porque está no Código Tributário, e continuar cobrando, e essa ação dura 3, 4 anos e não ia resolver. Enquanto não resolver, então, não tinha como reduzir, né? Exato, é por isso que a gente teve que manter de acordo com o veto, porque agora se faz um projeto logo no começo, e já até propõe, por exemplo, você vai ter um aumento de IPTU de 1,5% para 2023. Você tem que pôr na lei, porque na hora a gente não tem ainda a receita do ano que vem. Mas na LDO, a gente pode até tirar essa questão, se tiver renda maior, essas que a gente está falando, nós não precisamos nem cobrar 1,5 a mais, por exemplo. Vai descontar e não vai cobrar mais, e aí resolve o problema de uma vez. De uma vez por todas, né? Então é uma questão de assim, você tem que observar as questões técnicas para fazer isso. Eu acho que os vereadores novos, que nem o Cabo Santos foi, ainda falta um pouco de experiência nesse sentido, né? Às vezes a gente até tenta explicar, mostrando, mas leva para um lado só político. Que a gente... É o desejo de mostrar serviço. Isso, também, né? Mas assim, tem que mostrar, mas faz certo, porque senão depois, imagina se uma ação dessa a gente perde lá na frente e eu, como advogado dos outros que apoiam o negócio dele, ainda passo vergonha se for ver. Então... Giovana. Ô, vereador, bom dia. Bom dia. Vereador, me diga uma coisa, você diz da questão do asfalto, né? Que hoje é uma das principais demandas aí, os anseios da população. Quais são os outros anseios que você ouve da população que você pretende batalhar agora no ano de 2022 para que seja melhorado, para que seja solucionado em nome da população? Eu vejo também um grande problema na saúde, apesar da saúde estar bem, da questão dos postinhos. Nós temos um déficit médico aqui. Tínhamos, né? Vamos ver se resolve. Resolve agora, né? A gente tinha um déficit médico, vocês imaginam, a gente no começo do mandato passado tinha tentado aumentar o salário do prefeito para resolver esse problema dos médicos. E teve uma polêmica tão grande, voltaram atrás. O que aconteceu com isso? 6 a 7 médicos durante a pandemia pediram para sair, a prefeitura ficou sem médico aqui. Quantas pessoas deixou de ser salvo às vezes por causa do médico que foi embora? Então, esse ano a gente fez essa adaptação de salarial junto, que não pode ganhar mais que o médico, o prefeito. E uma curiosidade, né? Isso se deu porque no Vilar, no mandato dele, porque lá em Rio Preto é 19 mil ganha o prefeito, mas o médico ganha 30. Mas por quê? Porque tem uma OS, tem um CISARF, a parte. Só que aqui, quando fizeram isso na época do Vilar, teve desvio de dinheiro. Aí a promotoria, você lembra, né? A promotoria veio brigando a não ter mais isso. Então a gente ficou refém de um erro do governo passado, que a gente podia ter resolvido. Um erro histórico. Né? O histórico. Então a gente, quando vê política, tem que lembrar que às vezes a gente herda umas heranças que o cara que está ali de prefeito não tem o que fazer. Ele tem que chegar e tentar resolver do melhor jeito. Foi o que aconteceu em São Paulo também, né? Em São Paulo tiveram que aumentar o salário. Só que aí levaram... Muito, né? Acrescentaram outras questões ali, né? Nós falamos no início que foram 4 vereadores reeleitos, né, de uma casa que tem 13. Como é que está sendo a convivência com os novos vereadores ali? Nesse primeiro ano aí? Não, o primeiro ano é sempre que nem namoro, né? No primeiro ano, nos primeiros meses, é tudo lindo. E eu sei disso, né, que eu tive na outra. E aí chegou no final do ano e já começou as brigas, né? Mas é uma questão de democracia, todo mundo tem uma ideia. Nós estamos falando de hoje de vereadores totalmente novos no mundo político, muitos deles com bom conhecimento técnico, porque vêm, né, de
advogados, né? A gente tem gente com bom conhecimento técnico, mas não tem experiência política ainda. Então, às vezes, a gente chega e esbarra, né? A gente que está lá mais tempo fala, vamos fazer assim, a pessoa fica meio na dúvida, porque é um negócio do procedimento, mas eu acho que com o tempo essas questões vão se encaixando. Até comentei com outros vereadores, fazer a convivência do político com o técnico, exato, né? Exato. Para alcançar o equilíbrio. E aí demanda exatamente o traquejo da convivência no dia a dia e do próprio andamento da Câmara, né? A Câmara passada, antes dessa, era o contrário. A gente chegou num lugar que nós éramos 5, tinha já 6 que era antigo e votou, já tinha um funcionamento deles, né? E assim, vereadores extremamente experientes, né? Foi uma escola para mim, de certo modo. Pegou o Baroni, 8 mandados, outro o Ademir 5. Então, tinha gente ali com experiência, para mim foi uma escola. Nesse já é o contrário. Se você for ver, só votou os que faziam um ano, vamos pôr assim, e todo mundo novo. Então nós estamos literalmente pela primeira vez, eu acho, na história de Fernandópolis, uma Câmara tão renovada como essa, e a gente só pode esperar o melhor dela. E é por isso que eu acho que a cobrança está maior em cima da Câmara, né? O vereador, outro questionamento, você falou dos vereadores novos, que tem muito know-how técnico e falta um pouco de experiência política. Você acha que isso dificulta na hora de buscar uma emenda para o município, de ter aquele contato com outros políticos na hora de buscar uma emenda, um deputado, por exemplo, e de ter o traquejo político mesmo para ir em busca de emendas para o município? Nesse aspecto, eu acho que eles são bem, mostraram nesse último ano, vários deles conseguiram emenda, foram atrelar. Então, nesse aspecto de lidar com o político, eles têm o conhecimento. O que eu falo da questão de, às vezes, experiência técnica é no próprio trâmite da Câmara. A gente chega de como funciona um projeto, de como é uma votação, de como tem que passar pela comissão. Às vezes, esse detalhe técnico de experiência política que você tem de conviver lá, você já sabe do funcionário, mas é uma coisa que eles vão... Já é esse ano agora, eles já estão... Não pode mais falar, não tem mais desculpa. Agora eles são experientes políticos. Já teve o primeiro ano para aprender. Todo mundo meio vereador. Já começa a ter os pequenos atritos de tribuna, né? Exato, que aí é democracia. A pessoa se sente confortável no ambiente que ela está. Segura, porque sabe o que está fazendo lá dentro, e aí ela começa a querer impor o pensamento, né? Esse ano tem eleições gerais. Você acha que vai ter influência lá, dada até a polarização que existe no país? Você acha que essa polarização poderá ter alguma influência no ambiente político da Câmara? Vai. Vai, né? Vai, não. Sempre tem, né? Essa é uma questão complicada. A gente tem uma eleição complicada próxima, na minha opinião. Eu acho que vai ser a mais desafiadora da história de presidente, né? Que nós temos 2 candidatos fortes aí, na minha opinião, para disputar. A gente sabe que aqui em Fernandópolis a maioria do pessoal apoia o Bolsonaro. Então, até que ele teve 76% de votos daqui em Fernandópolis na outra eleição. Então, acho que vai ser uma disputa bem complicada, e o posicionamento de cada político na tribuna ou não, porque vai ter também político como eu que defendo o deputado Mota, que é federal, que eu apoio, tem estadual que os outros vereadores eles defendem. Então, eu acho que vai ter essa questão mais de palanque lá dentro, de influência na questão de palanque político do que influência política nas ações da Câmara, vamos dizer assim. É mais uma questão, acho que vai ser de política, não, campanha, de discurso. De discurso, exato. Ô, vereador, e a eleição de presidente? É no fim do ano, né? Mas a gente já sabe que nos bastidores ali já tá rolando, assim, muitas conversas, né? Eu acho que a grande surpresa até agora para mim foi essa questão do Lula parece juntar com o Alckmin, né? Umas coisas que a gente não entende muito, né? E você vê como a política é volátil, né? Que até ontem estava xingando o outro... Como eu diria o político mineiro, né? Como nuvem, né? Agora a gente vê realmente que isso que é só uma questão de jogo, né? Então, eu acho que vai ser uma eleição difícil até pro atual presidente por essa questão de ter entrado outros candidatos de direita, Moro... E complicado, mas vai dividir bastante. Mas eu acho que se for pro turno, ainda o atual presidente tem alguma chance, dependendo. Eu acho que tem mais chance se for pro segundo turno, vamos por assim. Porque, querendo ou não, por mais que fale, o Lula tem a sua rejeição, né? Tá certo.
A sucessão do Gustavo Pinato vai ter algum burburinho de bastidores, você acha? Então, tá complicado, se você for para pensar que assim, outros advogados não pode, a gente teria que parar de advogar, por exemplo, para ser presidente da Câmara. Aí você tem o João Garcia, que é funcionário público, se você é funcionário, você também tem que largar o emprego, né? Então acontece, tem os nomes do João Pedro da Caixa, né, que não tem problema, o Pastorzão, então acho que ainda está muito indefinida essa questão, tá? Vamos dizer assim, é um terreno longo para o ano. Ainda tem um ano ainda do Gustavo, muita coisa muda em um ano. Tá certo. Vereador, foi muito bom tê-lo aqui, a gente agradece essa primeira visita aqui, ao longo do ano a gente vai ter outros assuntos para tratar aqui no programa, e sempre estará o microfone à disposição. Eu que agradeço, o prazer é meu de estar aqui nessa bela casa, né, que agora está tão modernizada, e pode contar sempre comigo, sempre que vocês precisarem eu vou estar aqui para atender vocês e agradeço a oportunidade. Conversamos com o vereador Murilo Jacó, aqui no programa Rotativa no Ar. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo Rotativa no Ar.